Grande Rica, tudo bem? Tudo bem você? Tudo na paz, graças a Deus, aqui na nossa quarentena. Sem tá com saúde, tá tudo certo, não pegou nada. Graças a Deus, cara, graças a Deus. Tu sabe que o teu pupilo aí, o Henrique, quando começou esse negócio da quarentena, a gente malha junto na academia lá, né? Um dia ele apareceu lá, tal, não sei o que, começou esse negócio, ele falou assim, pô, acabei de voltar da China. Eu falei, filho da puta, eu vou quebrar a sua cara, se você ver isso. Eu fiquei, eu fiquei uma semana e a gente deu férias para ele no escritório quando ele voltou da China e do Japão. Eu ainda tenho na minha cabeça que ele foi um dos responsáveis por trazer esse vírus para o Brasil, mas É a cara dele fazer isso. é a cara dele, pô. Em algum lugar ele trouxe. Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua Obrigado, Rica. participação. Márcio Bittencourt, só atualizando, inteirando aí as pessoas que estão entrando agora, é um dos maiores empresários de jogador do Brasil. E nessa live a nossa ideia é conversar com o empresário, tentar entender o lado do empresário, né? Que é uma coisa que no Brasil é muito difícil, né? A gente tem uma ideia, às vezes não é necessariamente isso e tal, e o Márcio está aí para tirar as nossas dúvidas. Tá com algum problema? Tá com algum problema no microfone, tá dando uma microfonia. É no teu ou é no meu? No meu acho que tá tudo tranquilo, tô te ouvindo bem aqui. Tá com o celular só ligado? Tô, só com o celular. Então é isso. Bom, vamos lá. Márcio, primeira e principal pergunta que eu tenho para te fazer. No caso do coronavírus, dessa crise mundial, como é que os empresários, especificamente você que tem jogador em tudo quanto é clube no mundo e no Brasil, como é que vocês estão vendo? Qual é o tipo de orientação, por exemplo, que o empresário pode dar para o jogador nessa hora? Então, Rica, eu tive uma live há 2 semanas atrás em que eu exatamente expliquei isso, né? Que esse vírus é algo novo, né? Para todos nós no mundo todo. Ninguém teve uma experiência dessa para dizer como agir. E a gente fica temeroso, né? Porque coloca a nossa saúde em risco, né? E além da saúde, a gente vê o que a gente está vivendo em termos econômicos, o efeito colateral que esse vírus está trazendo, com a sugestão do isolamento social, ele traz um efeito colateral muito grande, né? Porque a economia vai derretendo, a bolsa, economia, de fato, empresas. Hoje eu li que 600 mil empresas, pequenas e médias empresas, já fecharam no Brasil, 9 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, É. somando-se as 13 que já estavam lá. Então, efetivamente, a gente vai ter uma queda grande aí assim, algo novo. A gente só vai ver o tamanho do buraco depois que acabar tudo isso. E eu tenho dito aos jogadores assim, cara, terem muito bom senso com relação a esses pedidos de redução de contrato, né? Os clubes estão, em princípio, reduzindo o salário em 20, 25%, da maioria dos clubes estão agindo assim. Alguns estão querendo um pouquinho mais longo, alguns estão, dependendo do mês, estão jogando um pouquinho mais para frente o parcelamento que possa pagar lá para frente, mas a situação que eu tenho comentado bastante, bom senso, entender o lado do clube, eles estão perdendo sócio-torcedor, estão perdendo ingressos no dia venda de ingressos no dia dos jogos, venda de camisa. A Globo, né, já efetivamente não pagou a segunda parcela, porque a Globo divide em 40, 30, 30, né, a divisão dos direitos. Então, esse primeiro pagamento ela havia feito em março, já não fez em abril, porque não sabe quantas rodadas vai ter, o que vai acontecer. Então, temos que olhar o lado do clube, temos que entender que os jogadores também são famílias, né? Inclusive, eu apoiei muito que os acordos fossem feitos por clubes e não através de uma associação, porque a gente pensa o seguinte, jogadores da Série A reduzindo 25%, 30% do seu salário, eles conseguem ainda sobreviver. E o resto do futebol brasileiro? E os Sim. outros 30 mil profissionais que existem no futebol brasileiro, jogadores que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, terem que reduzir em 30%, 40% do seu salário, às vezes não é viável nem viver. Então, eu tenho orientado eles a ter muito bom senso para que a gente supere essa crise e aí a gente vai entender o que aconteceu exatamente no mundo do futebol. Sei lá, eu suponho que daqui a 2 meses a gente já tem um entendimento mais completo. E quando você diz para os. Eu não vou entrar no mérito de qual jogador, porque é muito pessoal, né, desagradável, mas quando você diz para um jogador, olha, porra, pensa aí se não dá para aceitar essa redução, porque tá difícil para os clubes, tá difícil para todo mundo e tal, não sei o quê. Qual é a diferença que você sente em dizer isso para um jogador que está num clube pagando e a diferença que o jogador tem quando esse cara está sem receber? É muito grande, o cara que está sem receber tem uma rejeição? É difícil, né, Rica? Imagina você propor um acordo para quem já está com 2 meses de salário atrasado. É. Né? Você se esforçar, e você entende a crise, entende tudo, mas você já está vindo de salário atrasado. Então é difícil, não é fácil.
eu tenho sentido assim, os jogadores têm sido muito inteligentes nessa hora. A maioria dos jogadores que eu trabalho no Brasil, eu posso te dizer aí que eu tenho uns 50, 55 jogadores entre Série A e Série B, e, cara, todos estão sendo super, assim, apoiando a decisão dos clubes, entendendo o mercado, entendendo o que está acontecendo, não está tendo briga, não está tendo advogado, não está tendo sindicato. Eles estão sentando com o presidente, com o diretor financeiro, com o executivo. Está sendo mostrado para eles um raio-x do clube, o que está realmente acontecendo, todo o impacto do coronavírus, né? O impacto, Rica, desde o fornecedor, da bola que para de fabricar, da empresa, até a empresa de transporte, até a produção da camisa, a rede é muito grande, é algo muito grande que está sendo afetado no futebol e que acaba, o final é o jogador, o produto final é o jogador. Então, que são onde a base é a folha, onde é o maior gasto do clube. Então, eles estão tendo muito entendimento, eu tenho achado isso muito legal. Praticamente todos os clubes que eu tenho jogador já fizeram acordos, não houve nenhuma reclamação, não houve pedido nenhum de atleta meu para que a gente entrasse na justiça, intercedesse contra o clube, nenhum. Por enquanto tem sido muito profissional. Agora, temos que saber o tempo, né? E o que vai ser proposto também um pouco mais para frente. Porque a gente não consegue saber exatamente qual é o prazo, né? Então a gente está negociando em cima de uma data nenhuma, né? É isso. Eu tenho uma dúvida aqui, se a FIFA em algum momento já procurou empresários ou clubes para dizer o seguinte: existe uma regra no futebol brasileiro ou internacional, por favor, me ajuda aí, que com 3 meses você pode rescindir o contrato se não houver o pagamento. Né? Isso. Se der 3 meses. Tem alguns clubes que estão com 2 e um pouquinho, com 2 meses, tal, não sei o quê. Quando isso acontece, no meio dessa pandemia, o cara está com 2 meses, pode o jogador chegar e falar assim: quer saber, eu vou ficar o primeiro sem receber, vou rescindir aqui. A FIFA orientou, falou: no meio da pandemia vai valer 4 meses, vai valer 5 ou segue tudo normal? Rica, o que acontece é o seguinte: tem clube que, assim, vai haver um entendimento jurídico, diferentes entendimentos jurídicos, né? Até por conta que o juiz vai levar muito em consideração o que está acontecendo. O que nós estamos vivendo foi declarado calamidade pública, né? E pelo presidente. Então, assim, nesse momento, o jogador que fizer isso, ele tem que ter muita convicção e tem que ser algo anterior ao coronavírus, né? Não pode ser algo que aconteceu a partir do coronavírus. Eu acho que se você vem com 3 meses de salário atrasado lá de trás e você resolveu usar desse artifício, que é um direito seu agora, eu não vejo nenhum problema. Aliás, a gente não pode inverter os valores, né? O clube que deve 3 meses, o jogador tem o direito de ir, o jogador passa a ser o errado. Então a gente não pode inverter os valores. Então, mas eu acho que utilizar o coronavírus, o momento que a gente está vivendo, para se beneficiar juridicamente, eu não acharia legal, não acho ético usar isso. Apesar de que, Rico, eu estava falando o seguinte: o Atlético Mineiro e alguns clubes, eu acho que o São Paulo também, eles diminuíram o salário dos jogadores em 25%, o São Paulo até mais. São Paulo propôs 50%, né, na redução do salário inicial, sem ainda um acordo assinado com os jogadores. Isso pode, sim, propiciar lá na frente, caso eles fiquem 3 meses sem o pagamento integral. A Lei Pelé, ela diz isso, do que se um clube atrasar parcialmente ou integralmente os salários, um período superior ou igual a 3 meses, o jogador pode pegar a sua rescisão de contrato. Então, é importante que os clubes assinem esses acordos, que os jogadores deem ciência, para que não haja nenhum tipo de possibilidade lá na frente do clube vir a ser prejudicado. Dá para a gente imaginar um cenário aí com alguns clubes alguns jogadores talvez lá na frente tendo interpretações se não assinar o acordo, se não assinar o acordo, em tese, juridicamente, o jogador pode estar bem embasado por uma causa dessa, né? Por isso que é importante que os clubes assinem. Por isso que eu digo, os clubes que eu tenho, os jogadores, e houve a proposta, houve a assinatura por parte de todos os jogadores por enquanto. Então, assim, as lideranças, eles têm chamado as lideranças e as lideranças têm aceitado aí e vindo aí a assinatura desses acordos para que não haja problemas futuros, jurídicos futuros. E vem cá, Márcio, você sabe que, melhor do que ninguém, que o empresário é muito demonizado, né, no meio do futebol, pela imprensa e tal. E você deve eventualmente sentir na pele esse tipo de preconceito de achar que o empresário é sempre o filho da puta da história, né? O jogador foi para o clube, isso é coisa do empresário, isso é empresário e tal. O que é verdade e o que você acha uma grande injustiça com vocês nessa história toda? Rica, eu vou voltar um pouquinho no tempo para que eu possa explicar
onde que eu acho que veio exatamente, começou a surgir essa função do empresário, que é uma função, até porque não é algo acadêmico, enfim, onde veio, e não é regulado ainda pelo governo, uma profissão ainda não regulada. Então, da onde que eu acho que começou tudo isso, que veio o empresário, e onde eu acho que essa fama ficou, né? O porquê disso? Vamos voltar um pouquinho, em 1990, tinha um jogador chamado... Voltamos muito, tinha um jogador chamado Bosma, que era um jogador belga, que atuava numa equipe belga, no Liège, e que ele estava em fim de contrato, e assim que encerrou o contrato dele, ele teve uma proposta de um clube francês, e ele, nesse clube, não houve acordo entre o clube belga e o clube francês, ele teve que retornar ao seu clube belga, não jogou porque ele não aceitou a proposta do clube belga, que propôs uma redução de 70%, 75% do salário dele, e ele resolveu entrar na justiça, uma vez que o clube estava cerceando o direito dele de trabalhar. E esse foi um caso longo, que demorou mais de 5 anos, e em dezembro de 1995, finalmente, os tribunais europeus concederam vitória ao Bosma, e o que ficou conhecido como a Lei Bosma, que foi onde os jogadores ganharam o direito de liberdade assim que os seus contratos se encerrem. Então, os contratos a Lei Pelé da Europa, né? Aí o que aconteceu? Então aconteceu, no rebote disso, aconteceu o seguinte, em função do entendimento da comunidade europeia, jogadores que pertenciam, né, à comunidade europeia, eles deixaram de ser estrangeiros. Então, ou seja, o francês pode jogar na Espanha sem ser estrangeiro, o português pode jogar na Espanha, na Alemanha, enfim, países pertencentes a comunidades europeias, esses jogadores eles entraram como livre mercado. Esse foi o entendimento do tribunal. Em 1998, veio a Lei Pelé, né, que foi em substituição à Lei Zico, né, uma espécie de substituição. A Lei Zico, na verdade, ela era uma lei sugerida, a Lei Pelé ela foi mandatória. Né? Então, entrou a Lei Pelé com 2 grandes pilares. Um pilar da profissionalização do futebol brasileiro, da obrigatoriedade dos clubes virarem empresa, e a outra, o pilar, seria o fim do passe, que era chamado, tanto que a Lei Pelé, por muitos advogados, ela é conhecida como a Lei do Passe. Então acabou isso no futebol brasileiro, e já havia acabado alguns anos antes no futebol europeu. O que aconteceu, Rica? Isso aumentou o volume de transferências e de transações. Ou seja, jogadores que antigamente eram presos, que tinham que negociar com o clube, os seus contratos, era muito difícil. Imagina, acaba um contrato com o clube, você não aceita o que o clube te ofereceu, você fica preso lá no clube sem jogar. Essa era a lei. Eu me lembro muito disso. Tinha uma... Por isso que o Bosman o jogador, né, se desse algum encostava o jogador para que ele aceitasse a negociação, aceitasse a redução, aceitasse tudo. Então, eu acho que foi esse momento, no meados dos anos 90, que começou a brotar empresário de todos os lados. E aí vieram empresários europeus, e no Brasil, eu mesmo comecei no final dos anos 90, comecei em 1999, foi onde começaram as transferências. E como o mundo já estava se globalizando, né, havia já uma globalização, mas não havia ainda essa tecnologia de comunicação que a gente tem hoje, de fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, de ter um WhatsApp, de ter um WeChat, de ter todos esses mecanismos que hoje existem. Eu viajava sem celular porque nem existia home. Então a gente fazia jogadores por fax, por e-mail e etc. Então, abriu esse mercado para os agentes. Eu, por exemplo, Rica, eu fui para a Coreia em 2001, eu recebi um coreano aqui, o coreano trouxe um treinador, e eu desbravei um mercado que era um mercado praticamente virgem da internacionalização. Eles estavam construindo estádios para a Copa, havia uma liga com 8 clubes só, e não tinha nada, e a gente começou a levar jogadores brasileiros da primeira divisão, da segunda divisão, da primeira, da segunda divisão, que acabou desbravando esse mercado. E aí, outros foram desbravados graças aos empresários. Agora, naquela época, Rica, havia controle zero da FIFA. Havia controle zero das confederações. Então, por exemplo, tiveram muitos jogadores que foram vendidos. Por exemplo, um clube francês comprou um jogador brasileiro, o valor que ele diz lá na França que ele comprou foi por 6 milhões, e aqui no Brasil declaravam 3. Tinham 3 milhões que nunca apareciam no negócio. E o empresário começou a ser meio que um vetor dessa corrupção, ou dessas discussões, aí cadê o dinheiro, onde é que foi isso, quem que fez isso, por que fez isso. O empresário começou a ser responsabilizado, e muito por conta dessas transações. Então eu acho que dali começou
Havia muita gente, o futebol proporcionou isso por conta dessas novas leis, por causa dessas novas regras. Não havia uma fiscalização realmente efetiva, tanto que houveram vários indícios de corrupção em vários países. Em vários países foram diversos agentes presos. Agora na Bélgica teve um recentemente, foram presos. Na própria Coreia houve um absurdo, quase parou o futebol coreano. No Brasil chegou a se investigar muito. Empresários foram depor e etc, etc. Então o mundo, as pessoas começaram a entender que deveria haver um controle mais certo com relação aos empresários. E é o que eu acho que chega hoje. Então acho que o empresário ficou muito marginalizado por conta de tudo que aconteceu, dessa falta de regras. E acabou que canalizavam a culpa no empresário. Hoje, Rica, se eu te explicar um processo hoje, como ele é feito, a FIFA talvez esteja, a FIFA e a CBF, pode parecer contraditório, irrisório, seja lá o que for, irônico, mas não é. Hoje, o sistema da FIFA e o sistema da CBF são quase que perfeitos anticorrupção. Vou dizer, o São Paulo vai vender um jogador para o Ajax, da Holanda hoje. O jurídico ou do Ajax ou do São Paulo formulam o contrato, né, de compra e venda, formulam o contrato. Nesse contrato é obrigatório. O Ajax é o clube comprador. Tem que pagar o valor nos contratos, tem que estar rigorosamente iguais, assinado pelo ambos os clubes, assinado pelo jogador, declaração de participação de agente. A conta do beneficiário precisa ser a do São Paulo, não pode ser de um banco, de uma outra instituição, tem que ser a do São Paulo. O clube pagador tem que pagar, é a conta do Ajax. Isso vai para um sistema que a gente chama de Transfer Match System, que é o TMS, no qual o São Paulo tem uma pessoa responsável no clube pelo TMS, que tem uma senha, faz curso na FIFA, mesma coisa no Ajax, tem uma pessoa responsável para a senha, faz curso. Eles colocam os contratos lá, o próprio sistema lê, está tudo certo, tudo igual, etc., deu match, concluída a transferência. Então, hoje, é quase impossível ter corrupção na FIFA, ou ter o que acontecia antigamente. Ainda, número 2, aqui no Brasil a CBF criou um anexo, chama Anexo 3, que é um documento, que todo o contrato, quando ele é feito, jogador, clube, empresário, o clube precisa colocar o nome do jogador, o valor da comissão, como ela é paga, o clube assina, o empresário assina e o jogador assina. Hoje o jogador dá ciência e ele sabe quanto que o representante dele está ganhando. Esse documento é obrigatório, tanto o clube quanto o agente enviarem para a CBF, para que você mantenha, inclusive, a sua licença regularizada. Então, tudo isso. Ou seja, hoje é tudo no sistema, tudo organizado. Então, assim, você vê que diminuiu muito, eu acho que essa fama dos empresários. E fora os direitos, né, Rico? Os direitos acabaram em 2015. Os direitos eram um convite, né, à corrupção. Porque você chegava num clube, você chegava e falava assim, o clube tem 60%, o empresário tem 40%. Muita gente usou o empresário, costas largas do empresário, para que eles pudessem manejar o dinheiro da forma que eles quisessem. Então, usaram muito. Já o empresário, você lia lá, o empresário tem 40% dessa transação, e na verdade era gente. Clube, agora quem tem é o jogador. Agora quem pode ter a FIFA em 2015 ela acabou com o TPO, né, o Third Party Ownership, a terceira parte que eles consideravam, e aí agora, em 2019, em julho, eles voltaram, no qual eles entenderam que o jogador é parte do contrato. Então, quem pode ter é clube para clube, né? Você pode ter uma parceria entre o Vasco da Gama e o Grêmio nos direitos de jogador, e agora eles entenderam que o jogador pode fazer parte desse contrato novamente da parceria, do percentual dos direitos econômicos. Não é uma forma do empresário voltar a ter uma parte do passe? Eu acho assim, legalmente, e que você pode até fazer um documento com o teu advogado, em que o jogador cede tantos por cento por alguma razão. Mas o agente ele não vai poder reclamar isso na FIFA ou em algum lugar, porque é ilegal, né? É ilegal. Hoje não pode. Você não pode querer receber de um clube direito econômico. Hoje só clube para clube e jogador. Se o jogador quiser receber e repassar depois para o empresário dele, fazer um acordo verbal ou mesmo um acordo, aí é uma outra questão. Mas o empresário diretamente não pode. Não é uma mentira, né? De todo. Existe, claro, um exagero muito grande no rótulo que dão aos empresários. E eu conheço alguns outros empresários também que, inclusive, são honestos e tal, não tem porquê. Mas também há um esquema de corrupção dentro dos clubes que, às vezes, impossibilita que o empresário faça tudo de forma 100% transparente, porque o próprio clube impede isso. Né? Então, por exemplo, com certeza. Eu vivi agora recentemente, eu fiz um projeto com o professor Valdir Espinosa, que infelizmente
acabou de falecer, Faleceu. Que chamava Última Chance, que era uma brincadeira que era o seguinte: a gente chamava empresários e clubes e olheiros para ver garotos acima de 18 anos que não tinham vínculo com ninguém, mas que fizeram a base, mas não completaram, por algum motivo tiveram que se afastar do futebol e tal. O primeiro evento foi um sucesso e tal, não sei o quê. Vários clubes, empresários olhando e tal, tinham 7, 8 garotos ali que interessavam em fazer um teste e tal. E a gente começou a perceber, sem dar nome, porque não são todos, né? Mas a gente começou a perceber que havia necessidade no cara que põe o jogador no clube dele já ter uma participação. Mesmo que no boca a boca, mesmo que no informal. Então, o olheiro que ia dizer, vem cá, eu vou levar você para jogar no Clube X lá do interior, quando eu falava para ele, não, mas eu não tenho nada a ver com o jogador, ele está 100% livre. Ele deixava de levar o menino, eu falava, mas meu Deus, eu estou te dando uma boa notícia. Por que você não quer o menino de graça? Aí eu comecei a entender, ele não quer de graça, porque se eu tiver 20%, eu posso passar 5, 10 para ele. É isso. Então, o esquema de corrupção ele vai mudar, porque de repente ele vai ser boicotado pela FIFA na parte oficial, da fato da má índole das pessoas continuar estando em torno do futebol, né? Isso não tem como você controlar em 100%, né? É isso mesmo. Eu acho assim, Rica, eu acho que houve uma melhora significativa. Eu trabalho nisso fazem 21 anos. Eu acho que houve uma melhora significativa, principalmente porque é o seguinte, os departamentos jurídicos dos clubes, eles antes você pegava um advogado ali que era criminalista, civil, direito de família, direito... E aí ele entrava, ele vinha de um grande escritório, entrava ali para entender o futebol, que são leis diferentes, comportamentos diferentes. Então, hoje você tem departamentos jurídicos que são especializados em futebol, são formados em futebol, todos entendem aquilo há muito tempo. E os executivos hoje, eles têm um papel muito importante, porque eles hoje são do front nas negociações, nos contratos, nos valores e tudo mais. Então, esses executivos, a grande maioria eu digo 90%, né? Claro que a gente não vai querer dizer que tem 100%, mas 90% eles são, hoje, profissionais seríssimos, que estão ali buscando o melhor para o clube, buscando o melhor para a própria carreira dele. Então, dificilmente hoje você passa. Isso é muito bom, porque os próprios agentes atuais, essa nova geração de agentes, ela já vem com uma cabeça legal de menos corrupção, já vem com esses sistemas e modelos todos apropriados aí que nem fazem pensar em poder corromper. Claro, na vida, né, Rick, em todos os setores da vida, acaba existindo um espaço, uma brecha, pessoas, etc., que se aproveitam. A gente não vê aqui, nessa situação de pandemia, quantos estados, municípios, prefeituras estão comprando aí, sem fazer licitação pela emergência, com preço superfaturado. As pessoas se aproveitam de qualquer possibilidade, qualquer momento, para tentar um ajuste ou outro, para que você possa ganhar um dinheiro de forma ilegal. Mas no futebol, isso eu vou te falar, Rica, melhorou muito. Hoje é muito difícil você falar que alguém foi enganado. A CBF criou uma Câmara, que é a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, que ela é composta apenas por advogados de altíssimo nível, especialistas no direito esportivo, para julgar as ações hoje do futebol. Então, antigamente, você tinha um embate entre clube e jogador, entre jogador e empresário e clube, você ia para a justiça, demorava 10 anos para ser julgado, muitas vezes você pegava um juiz com entendimento zero daquela questão, zero. Nunca militei no futebol, não entendo o que é TPO, o que é clube, o que é direito econômico, para você julgar aquela ação, e demorava 10 anos, já era o terceiro presidente que já estava ali, que já nem sabia mais o que estava acontecendo. Hoje não. Hoje você imediatamente entra, aciona o fórum hoje é o da CNRD, você entra lá, em 4, 5, 6 meses, já está tomada a decisão. E eles com todos os subsídios, porque eles que fazem as leis, eles que estão na CBF, que eles estão aqui. Então, até nisso, a CBF profissionalizou muito essa relação clube, jogador, agente, está muito bem profissionalizado. Até para você se tornar um agente, né, Rico? Hoje sim. Não é tão simples você se tornar um agente e nem você militar no meio. Aí entram os grandes agentes como você, né, que botam as pessoas para começarem com você, que é melhor, porque pelo menos o cara está orientado por alguém que já é melhor. Eu acho que é um caminho mais curto e normal, né? Nas outras profissões, quando você vê, você sempre entra como estagiário numa empresa, aí você é promovido,
E aí isso que você já veio de uma formação acadêmica, que o futebol não te permite formação acadêmica, você já entra na prática, você não tem teoria. Então, esse é um processo natural. É lógico que as empresas de futebol não são tão grandes, né? Em que você tem um plano de carreira, né, para uma empresa de futebol, mas para quem vai trabalhar, você vai se tornar um agente, olheiro, captador, seja lá qual for a função, independente. Então, eu acho legal que as pessoas que entram no futebol entrem nessas empresas que já estão mais estruturadas, já conhecem os caminhos e etc., vá aprendendo e depois, se achar que tem que abrir a sua própria agência, já tem um preparo e uma... E essa é uma das grandes questões, Rica, talvez que os agentes sofram. Existem muitos agentes que muitas vezes não são nem credenciados, ou eles só tiram a credencial e trabalham muito pouco, que às vezes eles atrapalham muito mais o mercado do que ajudam. Então eles prometem para jogadores, pedem dinheiro em troca de que vai levar para clube tal e desaparece. São essas histórias que a gente vê, as mais loucas do mundo do futebol. Hoje tem uma nova fortíssima no mercado, que é o intermediário que não é empresário de ninguém. Né? Para onde vai isso? Você é contra, você é a favor? Como é que os empresários enxergam para o pessoal mais leigo que está acompanhando? É o cara que hoje, por exemplo, eu chego lá amanhã e falo assim, eu estou lá estou num pagode com um amigo, encontro ali o Gabriel Jesus e falo, Gabriel Jesus, quer jogar no São Paulo, não? Ele, pô, eu jogaria. Aí eu falo, quanto tu ganha? Ah, 700. Eu falo, demorou. Aí eu vou lá no São Paulo e falo, ó, tô com o Gabriel Jesus aqui por 700 pau por mês. Ele vem jogar aqui, faço a negociação. Eu não sou empresário nem do São Paulo, nem do Gabriel Jesus, mas eu ganho a comissão. Como é que vocês, empresários, veem essa situação? Eu acho bom, cara. Eu acho bom, porque assim, o intermediário é uma função tão difícil quanto do agente, né? Porque o que significa o intermediário? O intermediário, basicamente, ele não tem os jogadores na sua carteira, ele não agencia ninguém. O que ele tem são bons contatos nos clubes, no qual muitas vezes ele pega uma exclusividade para levar determinados jogadores. Então, se ele tem a exclusividade de um clube, como você deu o exemplo do Gabriel Jesus, ele pega uma exclusividade do Manchester City e vem aqui, chega no clube, negocia com o São Paulo a venda do Gabriel Jesus, para ele é ótimo, ele faz o trabalho, ganha a comissão dele. O problema do jogador dali para frente é com a gente, mas se o São Paulo não pagar, se tiver qualquer problema, ele está fora, ganhou a comissão, fez o trabalho e tchau. E muitas vezes ele é remunerado pelo clube que deu a exclusividade para ele. Para a gente é uma grande ajuda, né? Um grande incentivo. É gente que traz negócio para a gente, é importante. Apenas existe um intermediário, que é a gente também, que tem a carteira dele, mas às vezes a carteira dele não tem o jogador apropriado para um pedido, e aí ele acaba recorrendo a outros agentes e faz um negócio juntos em parceria. Então ele atuou como intermediário, existe o agente do jogador, mas a função de intermediário propriamente dito, só o intermediário, ela é positiva, ela é legal e bem vista, e tudo legal. Ele tem a licença, faz o trabalho, ele só não quer ter jogador, cuidar de jogador, etc, ter carteira, enfim, ele só quer fazer as intermediações. Agora vamos para o lado ruim da parada. O lado ruim da parada é o seguinte, por exemplo, teve um momento, quem que era o empresário do Vitinho, você sabe, quando ele saiu do Botafogo? Eu acho que era Trafic. É um momento em que eu acho que o torcedor tem razão. Por que eu vou te dizer que o torcedor tem razão? Obviamente, para o empresário, é ótimo negociar um jogador. Né? Não vamos ser... É melhor você fazer uma grande transação do que... Então, nós sabemos disso. Nós sabemos que vai ter a transação. E aí a gente vê, por exemplo, o dia que o Vitinho saiu do Botafogo, no meio de um campeonato brasileiro, onde o Botafogo disputava a liderança, o título, com o Seedorf e tal. O Vitinho sai para ir para um clube na puta que o pariu, que não ia dar em nada, com uma proposta do Porto para ir em janeiro. E aí tem aquele momento em que é a hora, por exemplo, que eu questiono, que é a hora que eu falo, pô, mas peraí, cara. Vai em janeiro pro Porto. Será que o empresário não vai dizer para esse menino, olha só, lá faz menos 10 graus, é uma merda onde você vai jogar. Porra, é tão maior assim, porque evidentemente que é muito mais interessante para o empresário vender e ganhar esse dinheiro do que dizer para o menino, não, vai depois, porque a gente sabe como é que é. O jogador amanhã depois se machuca ou para de jogar bem, era só uma fase e se perde o negócio. Nesse ponto, onde é que dá para chegar no meio termo entre o que o torcedor tá olhando, o empresário forçar o cara aí, e o empresário ter o bom senso de falar, não, segura aí, cara. Assim, Rica, o empresário, na verdade, ele é um prestador de serviço para o jogador. A palavra final sempre é do jogador. É claro que tem empresário que tem influência em 99% na palavra final, tem empresário que tem 1% de influência. O caso do Vitinho, eu não posso julgar por dentro, porque eu não sei quais foram as discussões.
Eu sei que, por exemplo, foi a maior venda, se não me engano, do Botafogo até hoje, que foram 10 milhões de dólares. Se não me engano, foi a maior venda do Botafogo. Às vezes a oportunidade aparece, Rica, e é difícil você aparecer o cavalo selado duas vezes. Isso que a gente fala para os jogos jogadores. Então, às vezes apareceu uma proposta da Rússia, um caminhão de dinheiro, o jogador, ainda mais o Vitinho, que tinha recém começado a jogar no futebol profissional, ele tinha 1 ano de futebol profissional, então era um jogador que veio de um salário muito pequeno na base, estava ganhando um salário inicial de profissional, e aí vem um caminhão de dinheiro que você resolve a tua vida. Você bota, você faz a conta, você fala, pô, vou assinar 4 anos aqui na Rússia, acabou, eu não preciso mais jogar bola nunca mais na vida. Então é difícil você também virar as costas para esse tipo de proposta. Você sabe que eu tive vou te dizer um caso, eu tive uma proposta para o Dedé. Eu trouxe olha como é que são as coisas que acontecem no futebol e como é que é a cabeça de cada jogador. Eu trouxe um coreano que veio para o Brasil assistir o Márcio Araújo. Volante? Isso em 2000, o Márcio Araújo em 2009. Cara. Um coreano veio aqui. Um treinador de um clube coreano. Você é empresário do Márcio Araújo? Não. Ele queria o Márcio Araújo, ele falou, estou indo para o Brasil, eu ia fazer o papel do intermediário, de trazer, por causa das minhas relações na Coreia. Por isso que o futebol na Coreia não evolui, né? Mas vamos lá. Aí ele chegou aqui num sábado, eu nunca vou esquecer que o Vasco jogou contra a Portuguesa, no Maracanã. E a gente foi ver Vasco e Portuguesa, por ver o jogo, Vasco, se não me engano, estava na Série B desse ano, e o Dedé jogou contra o Zé Carlos, que era um atacante que havia jogado aqui no Brasil, na Portuguesa, em vários clubes jogavam nessa época na Portuguesa, e o Zé Carlos foi um dos maiores artilheiros no futebol coreano. Era muito forte, o negão batia nos coreanos, os coreanos caíam, eles amavam o Zé Carlos lá. E aí, o Dedé anulou o Zé Carlos nesse jogo. E o coreano já falou, opa, que zagueiro esse, alto, rápido, forte. Pô, gostei desse zagueiro. Mas, enfim, no dia seguinte, nós fomos a Belo Horizonte, fomos ver Atlético Mineiro Internacional. O Márcio Araújo não foi bem no jogo, aí o treinador desistiu de contratar ele. Chegou na segunda-feira, ele acabou vendo um vídeo de um jogo Botafogo e São Paulo, que havia sido no Engenhão nesse mesmo fim de semana, gostou do Juninho, que era o zagueiro do Botafogo, que tinha 11 ou 12 gols ali no ano de 2009, no Campeonato Brasileiro, levou o Juninho e o Reinaldo. O Reinaldo, atacante, aquele negão, ex-Flamengo, Paris Saint-Germain e tudo mais. E aí, 6 meses depois... Jogou no São Paulo. Aí o Reinaldo e o Juninho, 6 meses. Exatamente. Isso foi em janeiro, que eles foram, janeiro de 2010, e já em julho, o Juninho foi vendido para o Tigres do México, abriu a vaga de zagueiro, o Samsung me liga, que era o clube, era o da Samsung, me liga e fala assim, olha, nós estamos indo aí, a gente quer aquele zagueiro que a gente viu no Maracanã. Era o Dedé. E o Dedé sem jogar, o Vasco, sendo criticado e tudo mais, eu ligo para o empresário do Dedé, organizo com ele uma reunião, ele morava ali na frente da Praia da Barra e tudo mais, e aí eu fui lá na casa dele, junto com o coreano, sentei, o Dedé falou assim, pô, Márcio, eu não tenho interesse nenhum em ir para a Coreia porque eu vou jogar na seleção brasileira um dia. Eu falei, Dedé, eu até acredito, legal a tua convicção e tudo mais. Cara, você não está nem jogando o Vasco. Vambora, bora, assina esse papel porque, pô, é a tua vida. Ele falou, não, Márcio, eu não estou brincando, eu vou jogar na seleção brasileira, eu não vou para a Coreia. Mesmo que eu não jogue no Vasco, em algum outro clube eu vou jogar. Aí eu liguei para o Rodrigo Caetano, que era o executivo, falei, Rodrigo, cara, alguém deu um chá aqui para o Dedé que ele tá maluco. Ele tá recusando a proposta, falou que vai ser na seleção brasileira. Aí o Rodrigo Caetano, Dedé, não perde essa chance, cara, é a tua vida e tal. E os empresários do Dedé e o PC Guzmão na época, todo mundo ali, pô, vambora. E nisso o PC assume, cai o treinador, o PC assume, caiu, se não me engano, o Celso Roth, que era o treinador do Vasco, em julho de 2010, assume o PC bota ele para jogar, o Dedé vira um monstro e, pum, vai para a seleção brasileira. Chegou na seleção. Então, assim, a questão da convicção também, de você acreditar em você. O Dedé tem uma característica curiosa, eu vou contar aqui, não sei nem se eu posso, mas vou contar. Um empresário, uma vez, um amigo empresário me disse que ele trouxe uma proposta do Bayer Leverkusen para o Dedé, e que o Dedé é um cara tão diferente que ele chegou com a proposta para o Dedé, falou, Dedé, tá aqui, Bayer Leverkusen, você vai ganhar, sei lá, ganhava já muito bem aqui, falava, você vai ganhar 250, 300 mil a mais lá por mês e tal, tem dinheiro da transferência, uma luva e tal. O Dedé falou, não, mas olha, eu jogo aqui, eu ganho muito bem aqui. Eu, às vezes, sou lembrado pela seleção, se não fosse minhas contusões e tal. Eu vou para Disney todo ano nas férias com a minha família. Eu não quero ir, não. É isso aí. É uma cabeça completamente que eu admiro muito. Diferente. Eu admiro muito, é uma cabeça completamente diferente.
O que eu acho que às Mas, vezes é complicado, e eu sei que o empresário é usado de escudo, eu já escrevi isso várias vezes, que às vezes o jogador é bunda mole, o jogador não tem coragem de dizer eu quero ir e bota nas costas do empresário, né? Ele deixa as pessoas acharem que o empresário é que está fazendo e não ele. É que às vezes, por exemplo, eu já ouvi alguns jogadores ludibriados, né? Infelizmente tem empresário que faz isso, né? Pô, o cara chega lá e fala, mas eu não sabia que aqui fazia menos 10 graus. Tudo bem, querido, você é um jumento de não ter ido investigar para onde você estava indo. Mas a gente sabendo que você é um jumento, o empresário podia ter te ajudado, né? é isso mesmo, é isso mesmo. E eu fiquei, na época eu fiquei louco, mas assim, acontece que todo mundo era contra, né, a decisão dele, o único que apoiou ele, acreditou e botou ele para jogar foi o PC, né, o PC Guzmão pegou, Dedé vem, portou ele de titular, eu me lembro que, enfim, o Vasco voou, o Éder Luiz chegou de empréstimo do Benfica, e aí o time começou a voar, enfim, o Vasco depois disso até montou aquele time que foi o Trem-Bala da Colina, ganhou tanto título. Mas voltando à situação do Vitinho, o que eu acho assim, Rica, a decisão, uma decisão de venda ou de ficar, ela depende de vários. Ela não é só. O clube primeiro tem que aceitar uma proposta, né? Porque o clube tem lá a multa rescisória. Se não for na multa rescisória, for abaixo disso, tem que se negociar, tem que ter o acordo com o clube. E a palavra final do jogador. Então, muitas vezes, o empresário, eu posso até ser a favor da opinião do jogador e algumas vezes até contra a opinião do jogador. Mas vai ser feito à vontade do jogador. Né? No fim, é a vontade do jogador que é feita. Então, é isso que eu digo. Muitas vezes as pessoas não sabem e culpam, né, o empresário. Sabe que eu estava no Engenhão, Rica, e eu estava no jogo Botafogo e Figueirense, em 2007, último jogo do Campeonato Brasileiro. E o jogo pegando fogo, a torcida do Botafogo gritando para o Juninho, que o Juninho estava com a possibilidade de ser vendido para o São Paulo. Eu estava num dos camarotes no Engenhão e a torcida, no final do jogo, ela foi toda para frente do camarote, começou a gritar na minha direção, gritando, ô, fica Juninho, ô, fica Juninho. E aí, nós saímos dali para jantar, e eu falei, Juninho, pô, cara, a torcida inteira hoje virou, ficou uns 10 minutos olhando para mim, todo mundo, uns 500 torcedores encarando, cantando, para que você ficasse. Você é capitão do Botafogo, você é amado aqui no Botafogo. Só que, pô, imagina o São Paulo, na época do Muricy, ganhando tudo, salário em dia, ganhava tudo. Ou seja, uma fase. Como que você vai chegar para o jogador desse e falar não vai? Não, ele vai dobrar o salário. É que se a torcida do São Paulo soubesse como é que o Juninho ia jogar no São Paulo, a gente engrossaria o couro de Fica Juninho com a torcida do Botafogo. Não, mas foi um ano difícil mesmo. Ele é um cara maravilhoso que eu conheci lá. É um cara muito legal, mas não deu certo lá, né, cara? Não, sensacional, cara. E acontece. Né, são situações que acabam acontecendo. Ele foi para o São Paulo, foi comprado, depois a gente acabou até trazendo ele de volta para o Botafogo, enfim. Mas foi um momento que a torcida, naquela época ali, pô, o que me xingaram, Rica, não foi brincadeira. Mas a gente entende o processo. Que o Botafogo precisava vender, tinha grupo de investidor que tinha percentual, que havia colocado dinheiro no Botafogo, havia pego garantia de uma possível venda do Juninho, precisavam fazer a venda. Então, para o Botafogo foi bom, para os investidores foi bom, para o empresário foi bom e para o jogador foi muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Agora me diz uma coisa, da vitória todo mundo conta, né? Eu quero saber de derrota. Fala para mim qual foi uma bobagem que tu fez na carreira e se arrepende. Ah, Rica, assim, cara, a gente erra muito também. Claro. Normal que a gente erra muito. Tem muitos jogadores que, infelizmente, a gente acabou num curso de muita amizade. Cheguei a ser padrinho de algum jogador, de um jogador que hoje a gente não se fala. Mas assim, eu acho que, por exemplo... Queremos polêmica. Tiveram momentos difíceis, Gica. Momentos difíceis, assim, da gente ficar chateado com o dirigente, que a gente teve uma amizade muito grande, de família, de estar junto, de jantar, e de repente as coisas não fluíram, não deram certo. Mas assim, isso, por exemplo, eu tive uma negociação que eu fiquei praticamente aí 1 ano sem entrar no Flamengo, que foi a negociação do Thiago Neves para o Fluminense, né? O Thiago Neves estava quase acertado no Flamengo, vocês se lembram, jogando no Flamengo, e aí de uma hora para outra o clube árabe me procurou, que tinha uma relação muito boa comigo. O clube árabe entrou em rota de colisão com o empresário dele, falou, esse empresário nunca mais entra aqui na Arábia Saudita e a gente quer te dar uma autorização exclusiva, só você fala em nome do Thiago Neves, e procura o clube. E aí eu fui lá no Celso Barros, a gente acabou fazendo um negócio
foi a transação mais cara da história do Fluminense até hoje, mas ficou muito ruim para o lado do Flamengo. Então, a gente, nessa hora, é difícil a gente agradar todo mundo. Então, até que o Flamengo entendesse, digerisse, que isso é a nossa profissão, né? Isso faz parte. A gente não tem nada pessoal contra o Flamengo. Ao contrário, já fizemos tantos negócios com o Flamengo, mas isso acontece. Mas, assim, erros, Rica, pode ter certeza, cara, que eu cometi muitas injustiças com jogadores, com clubes. Isso faz parte do futebol, do crescimento, do aprendizado. Não tenha dúvidas que a gente, até hoje, a gente vai tomando na cabeça, aprendendo, levanta e sacode a poeira e vamos em frente. Pessoa que diz que parou de errar o que não errou, tá de sacanagem, né? Todo mundo, né? Agora, uma dúvida muito importante antes da gente encerrar. Qual é o teu time? Você revela ou você é daqueles que não? Não, eu não tenho problema nenhum em revelar. Inclusive, eu boto foto dos meus filhos com a camisa, eu sou vascaíno. Eu quero Mas saber o que você já levou de bom pro Vasco? Quero saber se o seu coração ajuda na hora de levar o jogador. Rica, eu vou te falar, eu conheci o Eurico no ano 2000. Eu também conheci. E eu fiquei bem amigo dele no ano 2000, e eu praticamente vendi uma geração inteira de jogadores do Vasco, da época, né? Eu vendi Ricardo Bove, volante, Bote, João Carlos Zagueiro, Cadu, Léo Lima, Souza. Aquela negociação do Léo Lima e Souza para o CSK fui eu que fiz. Então, vendi muito. Siston, que era o grande jogador da base do Vasco, era o camisa 10, seleção da base, sub-20, era uma das grandes promessas do Vasco, eu que vendi. Então, assim, eu fui o clube, talvez o clube que eu tenha mais vendido jogador na minha vida. Levei o Éder Luiz, Rômulo para o Spartak, e Felipe Bastos. Então, foi bastante... Foi muitos negócios. Felipe Bastos voltou, tá lá de novo. Ele está de volta, tá de volta. Não é na saída dele. Não, agora ele está só com o Carlos Leite. Ele era meu, entrou numa parceria eu e o Carlos Leite, depois ele ficou só com o Carlos Leite. Porque o Vasco é praticamente todo mundo Carlos Leite, né? Ele é que opera os jogadores do Vasco ali. A operação é praticamente dele, né? Rica, eu tenho uma amizade, uma relação muito grande com o Carlos, né? Talvez seja o empresário que eu tenho a maior relação de amizade, de tudo. É um cara, assim, nota 11, fantástico. Vascaíno também. Eu conheci ele no Vasco, na arquibancada, a gente conheceu ele junto. Eu inclusive, o primeiro jogador dele, que era o Léo Lima, eu que vendi, então foi o primeiro negócio dele no futebol. A gente construiu uma amizade, fizemos parcerias em vários jogadores. Desde 2004 eu criei uma parceria com ele muito grande. Trabalhei por 3 anos junto com ele no escritório dele. E assim, o que acontece é que o Carlos, ele tem, no Vasco principalmente, ele construiu uma relação muito boa com todos os diretores, vem atuando muito bem na base, méritos total dele, porque ele tem enxergado muito bem os meninos, tanto que o Paulinho, agora o Thales Magno e outros jogadores. Então ele tem feito um trabalho muito bom ali no Vasco e merecido, porque ele, a equipe dele, são caras de altíssimo nível. Que legal. Cara, gostei muito do papo, achei muito esclarecedor, muito legal. Conhecer o lado do empresário dessa visão toda. Realmente, a maior parte das coisas que você falou, a gente é obrigado a concordar, né? Porque, porra, é verdade, né? Tem um lado aí dessa coisa que é muito fácil, muito cômodo ficar botando nas costas de vocês. E, cara, obrigado, boa sorte, fique em casa, juízo. Rica, eu que agradeço. É muito legal ter esse papo, essa oportunidade, que o empresário, muitas vezes, ele tem poucas oportunidades de falar, né? Sim. A gente, às vezes, é julgado sem que as pessoas ouçam o nosso lado. A gente não está querendo dizer aqui que existem bons profissionais e maus profissionais em todos os setores da vida, né? Então, você vai ter os bons profissionais e os maus profissionais. O que as pessoas têm que entender é que o futebol se tornou um grande negócio hoje. O futebol gera muito dinheiro, né, para tudo, para a economia brasileira, de impostos, de tudo, de entretenimento. É uma indústria hoje espetacular. A gente viu a Globo agora reprisando um jogo domingo com 26 pontos de audiência. Parecia que o jogo era ao vivo. Teve lugares que as pessoas falaram que até teve fogo. Eu fiquei nervoso, rapaz. Eu estava almoçando Páscoa na casa de uma amiga lá, de repente começou o jogo, eu fui pro sofá, deixei as mulheres sentadas lá na mesa, fui pro sofá. Isso. Aí começou ali, não sei o que, o primeiro gol que o Ronaldo perdeu, porra, Ronaldo... Eu falei, gente, eu sei que isso que é futebol. Essa magia é uma loucura. Então você vê um jogo de 2002, né, uma reprise, você vê como é que o futebol gera emoções. E essas emoções, cara, muitas vezes a gente perde a razão, julga muito pela emoção e acaba nesse meio culpando empresário, presidente, clube, e muitas vezes a gente não sabe efetivamente o que foi a verdade dos bastidores. Então é muito legal a gente poder bater uma bola, etc, porque eu acho que é construtivo e light, né? O empresário poder falar sobre tudo, sobre a carreira, jogadores, gestão, regras, regulamentos, porque a gente tem que estar inteirado de tudo. Né? O empresário talvez seja importante do processo já, né?
A gente é muito. Eu discuto todos os meus contratos, Rica. Todos os contratos que os jogadores assinam, mesmo a gente tendo nosso departamento jurídico, que só cuida disso, a gente tem obrigação de ler, entender, olhar. Muitas vezes a gente bota pontos em que a gente corrige até o advogado. Tem vezes que a gente corrige o advogado pelo nosso tanta experiência, bagagem, ó, isso aqui não vai ser legal. Então, isso é muito legal, que a gente cria, né, uma experiência muito grande e possibilita, né, uma colheita boa para todos os jogadores, segurança, isso é muito legal. Por isso que a escolha de um bom representante também é essencial para um jogador. Por isso que eu volto a falar uma frase: empresário é mais-valia e não é mal necessário. É mais-valia na carreira do atleta. Maravilha. Um dia eu largo tudo, você é empresário também, pô. Vamos embora. Senta com a gente aqui. Márcio, muito obrigado, irmão. Eu vou tentar salvar esse vídeo de uma maneira que eu consigo colocar no YouTube, que é para as pessoas que não puderam ver ao vivo, continuem acompanhando durante a semana, tá? Eu te mando o link. Maravilha. Tá bom? Show de bola. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí. Cara. Obrigado, Rica. Um abração. Obrigado.